Naná, enquanto eu tomava banho, eu estava pensando algumas coisas em torno do tema confiança. E eu gostaria de repetir esses pensamentos até para que eles fiquem mais fortes dentro de mim. Você gostaria de me ouvir? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando sobre uma situação muito interessante que ela passou no trabalho dela. Ela contratou um funcionário que tinha um comportamento totalmente inadequado, inclusive na forma de se vestir, sabe? Também muitas vezes nem falava bom dia para as pessoas da equipe. E isso foi gerando um desconforto entre as pessoas que ficavam comentando entre si, umas com as outras. E em algum momento ela foi cobrada sobre mandá-lo ou não embora, por conta de toda essa situação. E ela me disse que refletiu e pensou: como eu vou mandar alguém embora se a gente comenta entre a gente, mas nunca ninguém teve coragem de chegar nele e dar esse feedback para ele, né? E aí ela disse que decidiu fazer isso. Então chamou ele em uma conversa que, segundo ela, foi uma conversa muito difícil, porque ela precisou buscar maneiras de expor para ele todos aqueles comportamentos e o quanto aquilo estava incomodando a todos. E ela disse que ele recebeu aquele feedback com muita surpresa, porque ele disse que nunca ninguém havia dito nada, então ele estava entendendo que estava tudo certo com o comportamento dele. E esse é o ponto, porque ela me disse que depois dessa conversa, eles desenvolveram uma relação de muita parceria e de muita confiança, que se estende até os dias de hoje, embora eles não trabalhem mais juntos. E enquanto eu conversava com ela e ela me contava esse episódio da vida dela, né? Eu lembrei de um livro que eu li de um autor chamado Mark Manson, que também relatou uma situação muito interessante. Ele disse que ele foi passar um período na Rússia e ele disse que lá as pessoas são muito francas, muito honestas, muito sinceras. Inclusive, ele conta em uma passagem que ele convidou uma moça para jantar e ele lá durante o jantar, todo engraçado e tal. E de repente ele disse que a moça olhou para ele e disse: Nossa, como é idiota o que você tá falando. E ele disse que se surpreendeu muito porque não havia um tom de agressividade na voz dela. Então, muito intrigado com esse comportamento das pessoas, ele decidiu perguntar para o professor dele, para o professor de russo, da onde vinha esse comportamento, né? Entender mais sobre essa cultura. E aí ele disse que o professor relatou para ele que a Rússia passou por muitas décadas de regime comunista e chegou num ponto em que eles tinham muito poucas oportunidades de trabalho e que havia um clima de muito medo e de muita insegurança. E para que o país pudesse se reerguer, as pessoas precisavam saber com quem elas estavam lidando consequentemente, elas precisariam ser honestas, elas precisariam ser sinceras. E daí que se desenvolveu esse comportamento. E ainda nesse livro, ele fala que é muito diferente do Brasil, onde a gente acaba muitas vezes sendo bacaninha e falando aquilo que a gente não tá pensando e falando aquilo que a gente não tá sentindo para não magoar o outro. E pensando sobre tudo isso, o quanto é importante a gente conseguir ser franco e honesto nas nossas relações,
caso a gente de fato queira estabelecer relações saudáveis. Porque a gente às vezes não consegue falar aquilo que a gente sente com clareza. Às vezes a gente não consegue se colocar. Então a gente acaba reclamando para os outros, falando para os outros, e a gente não consegue falar para a pessoa que realmente precisa saber. Algumas vezes a gente precisa perceber, por exemplo, se o que a gente está sentindo é nosso ou é do outro. Porque pode ser uma carência nossa. Então imagina a seguinte cena: um amigo chega no seu trabalho, por exemplo, e não fala com você. E aí você já começa a criar aquele monstro, você já começa a criar aquela história na sua cabeça, que a pessoa tá te desprezando, que a pessoa tá te ignorando. E de repente, você não para pensar se de fato aquilo é seu ou é do outro. Porque existem pessoas que ignoram, existem pessoas que maltratam, existem pessoas... E a gente não é boba, a gente sabe disso. Mas por outro lado, será que algumas vezes não pode ser uma carência nossa que a gente acaba achando que as pessoas têm que ficar bajulando a gente o tempo todo? E ninguém veio nesse mundo para bajular a gente ou para ficar preenchendo os nossos vazios e as nossas faltas. Isso a gente precisa fazer na terapia, na psicoterapia. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o quanto é importante a gente encontrar maneiras de olhar para o outro com sinceridade e perguntar: olha, tá acontecendo alguma coisa? Você tá com algum problema comigo? E de fato se apropriar daquilo que está acontecendo. De repente, a gente pode se deparar com uma resposta do tipo: nossa, desculpa, não percebi, ou nossa, sei lá, tava com a cabeça em outro lugar, ou não tem nada a ver com você, ou de repente tem a ver com você sim, porque você falou uma coisa que eu não gostei e eu também não tive coragem de apontar isso pra você, então eu simplesmente te ignorei. Entende quantas coisas podem acontecer, quantas más impressões a gente pode ter, quantas histórias mal resolvidas e caraminholas na cabeça a gente pode criar simplesmente por não conseguir dizer de forma honesta algo que é legítimo, que é comigo? Tá acontecendo alguma coisa? Ou esperava isso de você e você não me correspondeu? Ser honesto com as pessoas com relação ao que a gente espera delas. Então, a gente fica muitas vezes com muito medo de magoar e a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver e de ter relações saudáveis, porque relações saudáveis são baseadas na verdade, são baseadas na confiança, que não é possível conseguir de outra forma, senão sendo sincera, verdadeira e legítima. E muitas vezes a gente acaba falando para os outros, comentando com os outros e virando a cara e saindo magoada de uma situação onde a gente simplesmente poderia ter sentado e de forma madura e calma e tranquila ter exposto o nosso sentimento e dito a verdade. É para se pensar, né?